Fala, fera! Ou falem, feras! Um abençoado domingo pra você e pra sua família, viu? Abençoada semana pela frente, galera, isso mesmo, pra cima. E aí, sem moleza, né, para o André Rodrigues, minha sobrinha Ágata. Já tô chegando aqui domingão cedinho, ligado e conectado com Goiás, com Verdão de coração, né, o nosso Goiás Esporte Clube. E antes das informações iniciais Goiás desse domingão, a passagem bíblica, Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor, né? Mateus 6:34. Pessoal, e aí, ó, muito mais Goiás, ou melhor, as informações iniciais do Verdão nesse domingão, tá? Daqui a pouquinho tem treinamento do CT, o penúltimo treino visando o jogo da terça-feira, Serrinha lotado, Goiás encara o Criciúma à noite, 7h30, né? O Goiás querendo voltar a ser líder da Série B, passar novamente o Coritiba e aí fechar a 15ª rodada como líder, tem que vencer, o empate não serve, porque se empatar o Goiás, o saldo de gols ficará atrás do Coritiba, tem que vencer então para ir, né, o Verdão ganhando, ele vai a 32 pontos, ok? 32 pontos, e aí o Coritiba ficará com 30. Beleza, galera? E aí uma outra situação, né, o Criciúma brigando para escapar do rebaixamento. O Criciúma, pelo cenário da Série B classificação, só tem 2 pontos a mais com relação ao primeiro time que abre o Z4, tá brigando para escapar do rebaixamento à Série C, a equipe de Santa Catarina. E aí, hoje, galera, antes de eu entrar de solo aí no tema, a questão do CT lá, ele já está no CT e por aí vai. Foi até uma pergunta aqui do internauta, o Juscelino Félix, lá de Corumbá 4. Vou falar, Juscelino, mas antes, olha só, ainda hoje, tá, pela Série B, teremos Ferroviária contra o Vila Nova, né, às 16 horas. A Ferroviária tem 18 pontos e o Vila Nova tem 19. Vou torcer para o empate nesse jogo aí. Apesar que se a Ferroviária ganhar é muito bom, né, galera? Muito bom. O outro jogo, Botafogo de Ribeirão Preto, em casa, recebe o Novo Horizontino. Botafogo 16 pontos, Novo Horizontino 26. Vou torcer para o Botafogo de Ribeirão Preto. Por quê? Se o Novo Horizontino ganhar, ele vai a 29 pontos, tá? Igual a pontuação do Goiás. Mas ele não passa o Goiás, porque o Goiás tem 9 vitórias e o Novo Horizontino ficará com 8 vitórias se ganhar hoje. Ele não passará o Goiás. Então, mesmo assim, eu vou torcer para o Botafogo de Ribeirão Preto ganhar do Novo Horizontino. Amanhã, mais 2 jogos pela Série B. No vídeo de hoje, mais tarde, eu falarei sobre os 2 jogos de amanhã. Eu voltarei ainda hoje, domingão, com muito mais Goiás do Fala Fera, tá? E aí, eu manchetei na capa aí, né? Eu e a Ágata, ele já está no CT do Goiás. Foi uma pauta da pergunta do internauta Juscelino Félix, de Corumbá 4. E aí, vou responder, Juscelino, você e os demais internautas, mas antes, quem não fez a inscrição, faça a inscrição no canal e ative o sininho para ser informado de vídeo novo no Fala Fera, tá certo? Faça essa interação com a gente aqui no Fala Fera. Vamos fortalecer o canal da família Esmeraldina, o Fala Fera, beleza, galera? Bora trabalhar aqui então, pessoal, bora aqui. Não, já estou trabalhando, André Rodrigues. O querido Juscelino Félix, ele me questionou, foi ontem. André, você não falou do Moraes, olha. E, de fato, eu falei muito rapidamente do Moraes aqui no canal, né? Eu falei, foi lá no X, no meu Instagram, na sexta-feira, mais um pouco do Moraes. Enfim, então bora lá, pessoal. O que eu não informei no canal ainda? Então, a negociação... eu tô reportando o que foi me passado, tá? Pelo amor de Deus, gente. Não vão colocar que eu tô desmentindo o companheiro. Não, longe disso. Eu quero paz. Paz e amor. Eu só trago aqui o que é me reportado. As fontes que eu converso no Goiás. As fontes que eu converso no Goiás e na própria Aparecidense, graças a Deus, eu também tenho fontes na Aparecidense. A informação da quinta-feira, final da tarde, é que a negociação tinha travado totalmente. Travado totalmente ao ponto do Goiás comunicar a Aparecidense. Então, beleza, acabou. Não tem negociação mais. Eu tive essa informação na quinta-feira à noite. E aí que, de repente, a partir dessa posição do Lucas Andrino, então morreu. Parece que a Aparecidense acabou meio que voltando atrás em alguma situação. Eu não sei qual é a situação. E aí a negociação esquentou novamente na quinta-feira, e aí na sexta-feira pela manhã foi sacramentada totalmente, tanto é que o Moraes,
Ele assinou a rescisão com a Aparecidense, foi só na sexta-feira, final da manhã. Na sexta-feira, no final da manhã, que ele assinou a rescisão com a Aparecidense, tá? Então eu tô reportando o que foi me passado, tanto pelo Goiás quanto pela Aparecidense. E aí, o Goiás, a informação que eu tive pagando, um baixo valor financeiro, tá? Um baixo valor financeiro, fica tendo 60% dos direitos, o Camaleão 40%, tá? O Camaleão 40% e o contrato do Moraes com o Goiás até o final do ano de 2026. Até o final do ano 2026, ok? E é uma outra situação, o que eu havia colocado já aqui, viu? Antes no Fala Fera. Eu já havia colocado antes aqui no Fala Fera. Então, Fera, conforme eu já havia noticiado aqui no Fala Fera, durante a negociação, que existia a chance da Aparecidense voltar a treinar no Coimbra Bueno, tá? E isso aconteceu nessa negociação. A parceria que antes havia sido rompida, né? Então ficou acertado que pelo menos por mais um ano, pelo menos por um ano, a Aparecidense poderá treinar lá no Coimbra Bueno novamente, tá? Então, pelo menos mais um ano, a Aparecidense poderá treinar no Coimbra Bueno. Ok, galera? Então, informações do Verdão, nesse domingão aqui no Fala Fera, só começando, né? Mais tarde eu voltarei com outras do Goiás, tentando trazer alguma coisa mais diferente com relação à apuração da escalação do Goiás para o jogo da terça-feira. Afinal de contas, daqui a pouco, 9 horas, tem o penúltimo treinamento na preparação do Verdão visando esse jogo da terça-feira, ok? Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana e a gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, que está sorteando uma moto 0 km. Dali Center Pisos. Rapaz, que show da Center Pisos, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas no Fala Fera. Um abraço ao Onias Leão, lá em São Paulo, Votuporanga. Ao Juscelino Félix, Corumbá 4, ao José Cláudio Melo, lá em Tapetininga, São Paulo, a Fabiana, o Cosme Oliveira, Francinaldo Reis, Paulo Henrique, Eustáquio Gonçalves, né? Também o Sebastião Oliveira, o Mosvaldo Freitas, o Edmundo, que é o maridão da senhora Ângela, Baltazar Godinho, Luiz Helena, Regina Célia, Márcio Borras, João Teodoro Reis, Longino de Paula, Jânio Gomes Valverde, Carlos Moral Suzuki, Nilton Carvalho, Barbeiro Nota Mil no Santa Genoveva, o Sergio Bastos, Alessandro Justino, também Zélio Teixeira, do Reis em Adelândia, Adolfo Ferreira, Afonso Costa, Joãozinho, Isaltino Silvério, tá? Uma legião de esmeraldinos interagindo no Fala Fera, né, galera? Então, repito, abençoado domingo pra você e pra família, Fera. Uma excelente semana pela frente, abençoada semana pela frente, beleza? Estamos firmes no Fala Fera pra cima, trabalhando, né, nesse domingão sem folga para o André Rodrigues e para a minha sobrinha Ágata. Papai do céu permitindo, ainda hoje eu voltarei com muito mais Goiás aqui no Fala Fera nesse domingão, tá certo? Aquele vídeo das 4 horas da tarde, tá? E aí, galera, dê o like, dê o joinha aqui, faça a sua inscrição no canal, dê o like, o joinha e faça a sua inscrição no canal, não paga nada, é na faixa, é o Fala Fera voando aqui no YouTube, o canal da família Esmeraldina, galera. Até mais, grande abraço.